Abra sua Bíblia no livro do profeta menor, chamado Joel, capítulo 2, versículo 28. Enquanto você está abrindo a Bíblia Sagrada, quero externar a minha gratidão, primeiramente a Deus por essa oportunidade, segundo ao pastor coordenador dessa grande extensão dos Gideões Missionários, pastor Dimes Trovão, muito obrigado. Quero agradecer os pastores presidentes dos Gideões, Wesley. Realizei um sonho ontem, meu sonho não era nem pregar lá, era te dar um abraço. E ontem eu dei um abraço aqui no pastor Wesley, que acompanha 18 anos os Gideões, e a gente fica tentando chegar e não consegue chegar lá, e a gente acompanha pela internet, mas esse ano foi diferente os Gideões. A transmissão dos Gideões entrou dentro da nossa casa. Eu sentia a unção dentro da minha casa, eu sentia a cura na minha casa. Quando o Senhor chorava, profetizava, acontecia dentro do meu lar. A palavra que saiu da minha boca ontem aqui foi só palavra de gratidão, obrigado. Eu só queria pedir obrigado para o pastor e toda a equipe dos Gideões. Queria agradecer também a cantora Joyce, seu esposo Cláudio, que faz um trabalho de excelência, que tem cuidado das nossas divulgações e tem feito com muita excelência. Muita excelência. Que Deus abençoe a vida dela. Quero também externar a minha gratidão à minha família que está em Brasília, em torno de Brasília, a minha esposa que está com meu filho de 3 anos, não é fácil deixar um filho de 3 anos, a sua esposa, mas está lá acompanhando agora pela internet. Deixo aqui um abraço para minha esposa que está em casa, a minha família Araújo que está lá também. E está comigo também o meu pastor de Brasília, pastor Roberto Quintão, do Ministério Pentecostal para as Nações, está me acompanhando. Pastor, que Deus te abençoe, sem palavra para externar o que aconteceu aqui ontem, pastor. Eu não dormi o que aconteceu ontem. Se eu fosse embora ontem, eu já estava muito feliz do que aconteceu aqui. Falei isso para o meu pastor ontem. Mas estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Agradeço também os amigos, né? Pastor Sérgio, pastor Gilberto e todos pregadores, amigos, amantes da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos para a palavra de Deus, mas antes, irmão, cadê o pastor Dimes? Pastor Dimes Trovão? Só quero que o Senhor faça uma oração por mim, rapidamente. Senhor meu Deus, Pai que estás no céu, é no nome amado do Senhor Jesus. Está aqui, Senhor, o teu servo, meu Pai. Senhor Deus, veio de muito longe, Senhor, mas o Senhor hoje vai usá-lo de uma maneira extraordinária neste lugar. Senhor meu Deus, que o Senhor possa abrir os céus neste momento para a cidade de Paragominas, porque o Senhor, aleluia, não escolheu outra cidade, o Senhor escolheu Camboriú, e agora Paragominas está sendo incendiada com o avivamento, com a glória de Deus, e Deus está abrindo agora os céus, está enviando anjos para esta cidade, e nós vamos declarar, aleluia, que Paragominas é do Senhor Jesus. Meu Deus, que o teu Espírito Santo possa tomá-lo agora, e o Senhor possa usá-lo de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Joel, livro do Joel, livro do profeta menor, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visão. E também sobre todo servo e sobre toda serva, naquele dia derramarei
do meu espírito. Toma o vosso assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada no Velho Testamento, separado e dividido com 39 livros, sendo ela no Velho Testamento separado 17 profetas em livros. Esses livros é separado e conhecido como os livros dos profetas maiores, sendo elas 5 livros, como Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e 12 livros dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sinfonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses livros foram divididos entre profetas maiores e profetas menores. Não quer dizer que os livros dos profetas menores era inferior aos livros dos profetas maiores. Os livros dos profetas maiores, simplesmente o seu volume literário era menos do que o livro dos profetas maiores. Um exemplo, o livro do profeta Isaías, que é um livro dos profetas maiores, tem 66 capítulos. E o livro do profeta menor, que é o livro de Joel, tem 3 capítulos. Nesses 3 capítulos, a Bíblia fala que o profeta, na etimologia grega, significa porta-voz de Deus. Nesses 3 capítulos, esse profeta que foi escrito nos livros dos profetas menores, tem sido um porta-voz de Deus. Ele estava escrito no livro dos profetas menores, mas teve a mesma intensidade dos profetas dos livros maiores. Ele teve a mesma responsabilidade dos profetas que foi escrito dos profetas maiores. Ele teve a mesma vocação e ele teve a mesma chamada de Deus como um profeta. O que me chama a atenção é que nesses 3 capítulos eu quero colocar um tema. Eu sei que no livro do profeta Joel, se a gente for explorar ela, você vai encontrar muita riqueza. Ele vai estar falando até de escatologia, ele vai estar falando da divindade do Senhor, mas o que mais interessa aqui dentro do livro do profeta Joel é que ele foi um grande profeta do Senhor. Profeta Joel foi filho de Petuel, e ele inicia enfatizando de gafanhotos, e esses gafanhotos é como uma metáfora. A metáfora é um gafanhoto que tem dente de leões. Metáfora quer dizer mudança de preposição. Houve uma mudança quando o povo parou de orar. Houve uma mudança quando o povo parou de clamar. E aqui eu quero trazer um tema para isso tudo. 3 impactos de uma palavra profética. Joel, quando ele começa a ver que o povo, aquele gafanhoto, estava devorando, estava sendo migrador nas plantas, no plantio de Israel, de Judá, aí Joel se preocupa com uma visão panorâmica, com uma visão espiritual. Ali ele discerne, no versículo 10, que o povo, o campo estava assolado, a terra estava triste, estava faltando trigo, estava faltando azeite, estava faltando o vinho novo. Quando o profeta Joel percebe que os elementos essenciais para entrar na presença de Deus estava faltando, ele começa a ter uma primeira atitude com a autoridade de Deus. O sacerdote que era para entrar na sintonia daquilo que estava acontecendo, aí Joel entra com a autoridade tocando as trombetas,
E quando ele toca as trombetas, trazendo um significado que a autoridade estava com ele naquele momento. E a autoridade, quando está com o homem e uma mulher de Deus, ele começa a tocar para despertar o teu povo. Levanta, acorda, desperta, que o inimigo está chegando. Quando ele toca as trombetas, ele está usando a autoridade de profeta, daquele que está vivendo no centro da vontade de Deus. Aí ele chama a atenção do sacerdote, dos ministros no altar. Aí ele chama a atenção dos anciãos, porque eles eram ministros no altar. Eles faziam o sacrifício, porque era o mediador entre Deus e o homem. E quando ele toca as trombetas, era para avisar que Deus estava bem próximo, porque em Êxodo capítulo 23, no versículo 13, nos fala que o povo tinha que se apresentar diante de Deus e ninguém poderia se apresentar com as suas mãos vazias. Era tempo de festividade de primícia e ninguém estava com algo na mão para apresentar diante de Deus. E nessa noite eu venho lhe perguntar: o que tu tem para apresentar para o teu Deus? O que tu tem para apresentar para o teu Deus? O que tu tem para apresentar para o teu Deus? Joel percebe que eles não estavam só com a mão vazia, pastor, mas com o coração vazio. Joel percebe que eles não estavam só com a mão vazia, mas com a mente também. Eles estavam vazios de Deus. E quando Joel percebe que eles não estavam só com a mão vazia para apresentar diante de Deus, ele se preocupa. E aí vem a primeira palavra profética. Joel toca as trombetas, chama, reúne o povo, faz o povo se arrepender diante do Senhor e fala: é com seu coração, não é para rasgar a tua veste, mas é com todo o teu coração diante da presença do Senhor. Aí Joel começa a conversar com o povo, porque o sacerdote era um povo forte, que quando levantava a arca, os levitas iam louvando na frente, e eles ganhavam a batalha orando a Deus. Aí Joel falou: vamos orar. Calma aí, a gente não consegue orar, vamos orar. Quando eles começam a orar com aquela dificuldade, aí Joel vem com a primeira palavra profética: Deus vai restituir. Se vocês orar verdadeiramente, se vocês tocar verdadeiramente, se vocês rasgar o coração verdadeiramente, Deus vai restituir os anos que foi perdido. A primeira palavra profética traz um impacto para o povo de Judá. Se orar, Deus vai ouvir, vai restituir o que vocês perderam. Como assim? O azeite vai voltar. Porque é o azeite, pastor, que acende a lamparina na casa do Senhor. É o azeite que traz a unção para a tua vida. É o azeite, pastor, que o sacerdote pegava e curava as feridas do leproso. Deus está querendo te dizer nessa noite: eu não sei o que você perdeu para chegar aqui, eu não sei qual foi a dificuldade para você chegar aqui, mas Deus está mandando azeite novamente. Deus está mandando azeite para curar a ferida. Charabande play. Deus está mandando azeite de novo. Sabe por quê? Porque aqui a gente vai receber azeite, pastor,
para levar para os feridos. Lá fora tem pessoas feridas, tem pessoas que me ligam de madrugada. Eu quero tirar a vida agora, eu estou ferido. E você precisa desse azeite que é derramado nessa noite para levar para essas pessoas. Quem acredita, levanta a mão, porque a primeira palavra profética está sendo liberada nessa noite. Joel libera a palavra profética. A segunda palavra profética, que Deus ia restituir, que Deus ia restaurar, quer dizer. Primeira palavra, restituição. Segunda, restauração. Diga para o seu irmão, Deus vai restaurar, se entendermos o plano dele. Restauração significa, na etimologia, construindo algo interno da sua origem. Como assim, pastor? Lembra de Jó capítulo 42? Jó no versículo 5 ele fala assim: eu só ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos estão te contemplando. Ali Deus estava restaurando a visão de Jó. No versículo 6 a Bíblia fala que ele abominou no pó e começou a orar. 2 Crônica 7,14 fala o quê? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar pela minha face, converter seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, e agora sim sararei a sua terra. Jó estava com a boca onde? Com a boca no pó, orando: Senhor, me abomino no pó, me arrependo e clamo a ti. Aí no versículo 10 Deus falou: Jó, levanta daí, porque eu restauro, eu restauro, eu restauro, eu restauro, eu restauro, eu restauro a tua vida. Pastor, quando o senhor ficou doente, lembra? Muita gente critica na internet aquela coisa, mas quem te ama foi orar. Eu fui um delas. E ali Deus me falava: filho, o mundo não entende as coisas espiritual. E Deus me revelava algo espiritual. Estou abrindo a visão dele espiritual. Estou mais próximo dele. Eu estou do lado dele. Enquanto muitos te criticavam, enquanto muito apontava, falando bobeira, Deus revelava para aqueles que são escolhidos. Está orando nas madrugadas: filho, estou eu restaurando. Restauração significa reconstrução de algo interno. Deus estava curando interno na sua mente, abrindo a visão espiritual. E quando tu falava lá no Gideão, as lágrimas desciam. Eu falava: Senhor, não quero chorar, mas quando ele fala eu choro. Aí Deus fala: é porque eu estou reconstruindo algo interno. E Deus falou mais: ele é profeta. Ai daquele que toca em ti. Ele é profeta. Finalizando, terceiro impacto da palavra profética foi o batismo com o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Aonde você está aí? Joel profetizou o batismo com o Espírito de Deus. Porque aquele povo estava com dificuldade para orar. Aí em Atos capítulo 2, o povo foi cheio do Espírito Santo. Deus está querendo te encher nessa noite. O terceiro impacto da palavra profética foi o batismo com o Espírito Santo. O primeiro foi restituição, o segundo foi restauração, o terceiro foi batismo com o Espírito Santo. Deus está querendo batizar